Boa tarde, pessoas amadas. Prazer imenso estar aqui fazendo esse vídeo para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Brito, do Espaço Saúde Integral e Luz. E hoje eu estou vindo aqui para fazer esse vídeo porque muitas pessoas que eu tenho atendido, muitas pessoas que eu tenho conhecido, elas têm me perguntado desde quando que eu comecei, desde quando que eu estou nessa área de terapias alternativas, integrativas, não é? Então, eu estou fazendo este vídeo, uma primeira parte, para que eu possa me apresentar, para aqueles que ainda não me conhecem, e depois vou falar a respeito de um dos programas que a gente está desenvolvendo no nosso espaço, ok? Vou pedir licença para vocês, porque eu trouxe aqui também algumas anotações, não é? Onde eu vou citar aqui alguns nomes. Peço licença de vocês, eu vou citar esses nomes, porque eu acho que são nomes de pessoas importantes, pelo menos na minha vida, pessoas que têm trazido bastante a questão de terapias alternativas e outras terapias, não é? Com a finalidade de trazer para a gente um pouco mais de opções. Não é? Então, quando eu comecei? Né? Eu comecei em 1988, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Instituto Nacional de Parapsicologia, do INPAR, que era um instituto fundado pelo Frei Albino Aresi, né, o qual eu tive o prazer tanto de conhecê-lo, assim como, à época, o Padre Quevedo. Os mais velhos talvez devam se lembrar, não é? Que era uma época em que se pregava bastante a questão da parapsicologia, não é? Aqui eu não quero dizer quem está errado ou quem está certo, mas havia um crescimento da questão do espiritismo kardecista e havia também um crescimento dessa corrente de tentar explicar esses fenômenos à visão da parapsicologia, né? Então, um dos grandes idealizadores e um dos grandes propagandistas desta teoria, né, da parapsicologia foi o Padre Quevedo. Então, eu tive também a oportunidade de, à época, conhecê-los, né, e fazer o curso lá no IMPAR. Também, para quem se lembra, essa época foi a época em que se começou a falar muito na questão das pirâmides, não é? Existiam alguns livros, O Poder Oculto das Pirâmides, O Poder das Pirâmides, e muita gente que já na época trabalhava com essas terapias faziam, né, o uso da pirâmide como um instrumento. Eu também fiz o uso de instrumento, da pirâmide como instrumento, desse instrumento. Trabalhei terapias e meditações dentro de pirâmides, não é? E com o tempo outras terapias foram surgindo, foram, né, ganhando mais nome, mais seguidores. E a questão das pirâmides, eu creio que hoje está um pouco mais esquecida. Acho que são poucas pessoas que utilizam as pirâmides, né? Eu ainda utilizo e quero citar aqui também, com toda a licença, uma pessoa que eu admiro bastante, não é? Que é o nosso querido professor Laércio Fonseca, né? O professor Laércio Fonseca, ele tem um espaço. O professor Laércio Fonseca é um físico, ufólogo, entre tantas outras qualidades, não é? Que ele tem, e que ele ainda dirige alguns trabalhos dentro das pirâmides. À época, eu tinha um instituto chamado Instituto de Pesquisas e Estudos da Era de Peixes, né? Então, foi nesse instituto que eu comecei a desenvolver essas minhas atividades. Bom, passado isso, não é?
comecei, desenvolvi todas essas atividades, fui desenvolvendo, mas chegou uma época em que eu tive que parar por questões pessoais, né, questões mesmo de trabalho e tudo mais, e dei um tempo, né, em toda essa atividade. Mas nunca deixei de fazer pesquisas, né, sempre pesquisando, sempre tendo uma hora vaga, estava sempre pesquisando, sempre estudando, né, sempre aplicando, mas não na medida em que eu realmente desejava, não é? Bom, não vou dizer assim o grande problema, não é? Mas a gente tem sempre, como eu falo, aquele chamado. Não adianta você fugir, né? Mais cedo ou mais tarde você vai se encontrar novamente, os caminhos vão se cruzar novamente, não é? Com essa questão das terapias, essa questão de você ter, não vou dizer um dom, né, mas ter essa aptidão, não é? Para estar desenvolvendo esse tipo de serviço. E aí, então, depois de algum tempo, né, de uma certa idade, eu voltei aos bancos escolares, não é? À faculdade, fiz a minha pós-graduação nessa área, não é? E terminada essa área, voltei novamente a aplicar as terapias, não é? Integrativas e as terapias auxiliares, integrativas e auxiliares. E aí aparece, então, na minha vida, assim, né, eu tenho conhecimento de uma outra pessoa também que eu acho extraordinária, uma pessoa muito importante, que é a professora, me permite aqui falar o nome dela, que é a professora Jeane Nogueira, não é? É uma pessoa incansável na questão da divulgação da fitoterapia. E foi aí que, vendo os vídeos e conhecendo melhor a professora Jeane Nogueira, fiz o curso de especialização em fitoterapia. Não é? Um dos vídeos em que ela mais, assim, o vídeo que mais me chamou a atenção e que me fez despertar para a fitoterapia, além, né, de outras terapias que eu já pratico também, foi a questão do uso indiscriminado de antibióticos. Né? Quem puder assistir esse vídeo, assista, porque é um vídeo que vale a pena, muito importante, muito interessante. É uma coisa que realmente acontece com a gente, não é? O uso indiscriminado de antibióticos. Hoje em dia nós estamos vendo a proliferação de superbactérias. Não é? O que é a superbactéria? Nada mais é do que uma bactéria que vai desenvolvendo a resistência aos componentes dos antibióticos. Não é? Então, a professora me fez com que eu me especializasse em fitoterapia. Então, hoje eu sou naturopata, pratico diversas terapias integrativas e auxiliares e complementares, não é? Que não é o fato de você estar fazendo um tratamento médico convencional que você não possa estar usando as terapias complementares. Não é? Por isso que tem um nome, terapias complementares. Essa é a questão. Não é? A sinergia entre as duas. Não é? A gente não pode desprezar o progresso humano, né? Mas, contudo, há de se levar em questão muito a saúde, não é? O nosso Estado. Que hoje em dia a própria ONU ela diz que a saúde não é só a questão física, né? Tem a questão emocional, tem a questão cerebral, não é? A questão dos seus pensamentos, do que você pensa, enfim. Hoje em dia nós temos que enxergar o ser humano como um todo. Não é? A própria ONU prega isso. Não é? Sem contar que no próprio SUS existem, não é, a política nacional aí de terapias complementares,
que o próprio SUS já aplica. Então, assim, é um progresso muito grande para que haja a sinergia, para que haja essa comunhão. Eu acredito muito que nós caminhamos para essa sinergia, para essa comunhão, independente do que proferimos. Né? A tendência é que o nosso planeta, daqui a algum tempo, a gente caminhe justamente para essa questão da integração. Não é? Outra pessoa que eu gostaria aqui de citar, porque eu também sou consultor em Feng Shui, trabalho as 4 escolas chinesas, né? Trabalho a escola da bússola, trabalho a escola da fórmula, trabalho a escola das estrelas e dos animais. Né? Além de aplicar o Feng Shui, eu também trabalho com a geopuntura, a radiestesia e a organização de ambientes. Então, é um módulo, né? Uma consultoria onde você vai aplicar esses diversos conhecimentos. Não é? Além do mais, para aqueles que têm terrenos ainda a construir e tudo mais, também aplico o Vastu Shastra, que nada mais é do que um Feng Shui indiano. Só que eu prefiro aplicar o Feng Shui já nos imóveis que já estão construídos, e o Vastu Shastra eu prefiro aplicar no terreno ainda a construir. Não é? Então, nesta linha, eu cito também, aqui, me desculpem aqui, não é? O professor Welton Santos. Não é? O professor Welton Santos é um grande batalhador na questão da lipopuntura, não é? Que está associada à geobiologia de uma maneira ou outra, e que é nada mais é, né, do que um estudo onde você vai aplicar alguns elementos no terreno e que servem como se fossem agulhas de acupuntura, só que é na terra, por isso então litopuntura. Então, esse foi mais ou menos o meu começo, né? Então, desde a década de 80 que eu estou militando nesta área, tenho várias pessoas conhecidas, já atendi várias pessoas. Né? Hoje, eu atendo em dois endereços. Atendo na rua Serra de Botucatu, 1574, na Sobreloja, ali no Tatuapé, e atendo na Avenida Tromaim, 544, na Vila Formosa. Né? Então, assim, tenho uma parceria com a Valéria Panizzi, né, terapias, lá no Tatuapé, e com o Espaço CTI Vituano, aqui na Vila Formosa, do nosso amigo Patrick. Né? Feito isso, essa rápida apresentação, espero que tenha sido rápida, né? Eu quero trazer para vocês hoje que nós estamos desenvolvendo vários programas, tá? Mas eu quero trazer hoje, neste vídeo, um especial, que é a questão da higiene do sono. É um programa que a gente batizou de higiene do sono. Né? Nós todos sabemos o quanto é prejudicial essa questão da falta de sono, né? A questão da insônia. Né? A questão de como você vai lidar no seu dia a dia, tendo uma noite mal dormida, tendo uma qualidade de sono ruim. Não é isso? Então você está sujeito a várias coisas. Né? Você está sujeito a um acidente se você estiver dirigindo, você tem alteração de humor, você tem, enfim, um cansaço físico. Né? Então, a importância do sono. E hoje todos nós sabemos que, principalmente, a questão de aparelhos eletrônicos no quarto, a questão do celular, a questão de você não obedecer o seu ciclo né, circadiano, você não fazer uma preparação antes da noite de sono, né, antes de dormir, o quanto que está influenciando a nossa vida. Eu sei que é difícil, né? Tem pessoas que trabalham, fazem turnos noturnos, né?
tem pessoas que chegam tarde em casa, enfim, a gente tem N situações que podem estar despertando, né, trazendo para a gente essa questão, essa dificuldade no sono. Mas o nosso programa de qualidade do sono, né, de higiene do sono, ele leva em conta todas essas alternativas, todas essas questões que acontecem na nossa vida, e nós sempre então vamos procurar qual é a melhor alternativa. Né? Então não deixe de nos procurar, não deixe de ter um contato com esse programa de higiene do sono, que é um dos programas mais importantes, né? Um dos mais importantes que a gente está desenvolvendo hoje. E basta você assistir qualquer noticiário que fale sobre a questão de doenças, a questão de acidentes, a questão, né, do quanto que as redes sociais, né, hoje já existem pessoas que estão viciadas em redes sociais e que sofrem de abstinência, não é? De redes sociais, isso já é palpável, isso já é estudado, já é medido. Não é? Então, assim, não adianta nada você acabar de desligar a televisão, acabar de desligar o celular e deitar e querer dormir. Não é? Tem toda uma preparação antes disso. Não é? E você se preparando e você tendo uma qualidade de sono melhor, com certeza seus dias serão melhores. Isso não tem o que se discutir. Não é? Aí, para um outro vídeo, eu vou estar aqui falando sobre a questão de qualidade de vida, que é um programa que a gente desenvolveu para as pessoas diabéticas e seus familiares. Não é? Por que os seus familiares? Porque muitas vezes a pessoa diabética ela não tem o apoio da família. Né? Muitas vezes não é uma questão consciente, muitas vezes até uma questão inconsciente, mas a pessoa diabética ela não tem aquele apoio da família. E muitas vezes a pessoa que é diabética, ela se sente só, isolada, não é? Então, num próximo vídeo nós vamos estar falando sobre esse programa Qualidade de Vida para as Pessoas Diabéticas. Inclusive, se você já quiser se adiantar, nós já temos a parte deste programa, nós temos o programa de acompanhamento de pés diabéticos, não é? Onde através você pode continuar com o seu tratamento médico sem problema nenhum, mas nós vamos unir o seu tratamento médico com fitoterapia e vamos tratar os pés diabéticos também. Então, se você tem o pé diabético, a gente já pode tratar, fazer esse tratamento, fazer esse acompanhamento do pé diabético, independente de você participar do programa Qualidade de Vida. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Estamos sempre à disposição. Quero deixar aqui, para finalizar, né, 2 lembretes. O primeiro lembrete é que lá no espaço da Valéria Panizzi, lá no Tatuapé, todas as segundas-feiras nós temos as segundas de amor, não é? Que é um atendimento ambulatorial, não é? Onde você paga uma quantia que vai ser revertida para ações sociais. O segundo aviso que eu quero deixar aqui é que em breve no domingo agora, teremos o primeiro simpósio de espiritualidade no CTI Vituano, aqui na Vila Formosa, do nosso colega Patrick. Tá? Eu estarei presente, fazendo 2 palestras, fazendo uma palestra em 2 horários, uma de manhã e uma à tarde, e o tema que eu vou abordar é sobre tecnologia e espiritualidade. Né? Então, a tecnologia, ela atrapalha ou ajuda na questão da espiritualidade? Então, a gente vai estar discutindo isso. E entre uma palestra e outra palestra, eu estarei também aplicando a reflexologia tailandesa, que é uma reflexologia assim, um pouquinho diferente da tradicional que a gente conhece. Tá ok?
Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, podem deixar seus comentários, podem divulgar esse vídeo para outras pessoas. Não é? Estamos aqui sempre à disposição. Futuramente também eu quero fazer um outro vídeo onde eu vou discutir, onde eu vou falar com vocês que fazemos também atendimento online, que algumas pessoas ainda não se sentem seguras em estarem presencialmente, não é? Na forma presencial. Então, para algumas terapias que a gente realiza, nós podemos estar fazendo sim, através de online, né? Ou plataforma Zoom, ou mesmo pelo WhatsApp, enfim. A gente decide no momento qual é a melhor. Tá ok? Agradeço muito vocês por terem me ouvido. Espero que todos estejam bem. E aguardo vocês, tanto nas segundas de amor, quanto no primeiro simpósio de espiritualidade. Tá ok? Um abraço a todos e estamos sempre aqui à disposição. Muito, muito obrigado.